Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Desculpa pelo barulho aí, gente, porque infelizmente onde eu moro aqui tem ruídos, né, de crianças em volta aqui. Mas mesmo assim, para trazer o vídeo aí para vocês aí, eu resolvi fazer mesmo assim, né. E eu vou trazer para vocês aqui, no caso aqui, alguns dados aqui a respeito de juros a 15%, né. E também a projeção do que eu acredito que deve acontecer com os fundos imobiliários, tá. Então, desde já te peço para vocês aí um comentário aí, qual segmento de fundos imobiliários se beneficia com a alta de juros, tá. Então, os juros devem permanecer bem elevados por mais tempo e quais segmentos aí que devem se beneficiar? Comente aí que eu quero saber, ok? Então vou passar primeiramente para vocês aqui a respeito aqui que o Banco Central diz que a Selic deve ser mantida a 15% por mais período prolongado de tempo, tá? E aí, no caso aqui, o cenário externo adverso influenciou a alta de 0,25 pontos percentuais. Eles acreditam, é o que eles dizem, né? Que a elevação de 0,25 basis points subiu aí porque influência externa. E a gente sabe muito bem aí que foi pelo fato do o governo querer arrecadar cada vez mais, né? E pela incerteza do IOF, né? E a projeção aí de gastar mais, tá? Então, amanhã sai o IPCA 15, então talvez eu faça um vídeo a respeito aí sobre se tiver uma surpresa, né? E eu creio sim que o juros subiu, né? Por volta aí de 15% por causa do governo, que tende cada vez a arrecadar mais e não fazer o reajuste fiscal que o mercado já pede, né? Mesmo assim, né, ele ainda está conseguindo permanecer aí o mercado acima, quase batendo alta histórica, aí, tanto o IFIX, né, e tanto o IBOV, pelo fato do Ibovespa, no caso, né, porque o fluxo estrangeiro, tá? Tem aí fundos imobiliários aí, setor aí de papéis, tá? Fundos de papéis, né, que estão se beneficiando com essa elevação de juros, tá? É o caso do KNCR11, que é um fundo imobiliário de segmento de CRIs, né, fundos imobiliários de papéis. Ele se beneficia aí pelo fato de dentro dele ter alguns componentes, né, que nem no KNCR11 ligado mais ao CDI, né, e um spread. Então, se o juro subir, ele se beneficia com a elevação de juros, né? E aqui eu vou passar alguns dados sobre ele, mais dois fundos imobiliários. Então, fique aí. Não se esqueça de dar o like aí, pessoal, para ajudar nós aí, beleza? A cotação do KNCR11 está R$ 104,20. A variação em 12 meses são de 11,86%, tá? E dividend yield. O preço dividido pelo valor patrimonial se encontra no valor justo de 1,2, né? A liquidez diária passa de 10 milhões de reais por dia, tá? A variação em 12 meses, 12,72, tá? E aqui a gente consegue ver aí que apesar de um ano aí, tá, em comparação, né, 2024 aí, ele vinha patinando, né, uma ligeira alta, na verdade, praticamente patinando, e em dezembro aí, ele caiu bastante, tá, se recuperou em janeiro, e desde lá, vem subindo bastante. Então, vamos dizer assim, a médio prazo, tá, vamos dizer assim, né, médio prazo porque é um ano, né, mas linha reta aí, apesar do ruído aí do Haddad trazer no final do ano passado, a respeito aí do pacote fiscal, tá? O reajuste fiscal. Não teve, né? Tanto é que teve a frustração, mas não, os fundos imobiliários se recuperaram de lá, né? Quando a gente olha aqui, ó, rentabilidade descontada da inflação, tá? Rentabilidade real, vou pegar aqui o outro indicador. Rentabilidade real com descontada da inflação. Quando a gente olha aqui do primeiro mês a 10 anos, ele está performando bem, tá? Positivo. Destaques aí por 2 anos, subindo 24,6%, 5 anos 36,9%, e 10 anos entregando 30,8% aí. Então, ele querendo para médio e longo prazo está tendo uma boa performance em rentabilidade contra a inflação. A gente olha aqui algumas características do fundo, e com a taxa de administração de 1% ao ano, tá? O número de cotistas dele passa de 400 mil cotistas. O valor sugerido que ele fosse cotado a 101,83, então está ligeiramente no valor acima, né? Então, teoricamente, no seu preço justo, tá? Mesmo que esteja cotando aí, esteja a R$102 aí, mais ou menos, ele está no seu valor justo aí. O último rendimento foi de R$1,20, tá? Cota. O número de cotas emitidas para de 76 milhões, tá? O valor do tamanho do fundo aí é de torno de 7,79 bilhões de reais. Então a gente consegue olhar aqui a performance dele, tá? Então em 5 anos aí, em 2020, ele ficou até mais ou menos aí de junho de 2020 a fevereiro aí, março de 2021, patinando, tá? Desde lá para cá, de fevereiro, março, abril, quer dizer, ele vem performando acima do CDI. Então tá entregando uma boa performance, tá? E se fosse o caso aqui de você colocar aqui
R$ 1.000 em 5 anos no KNCR11, tá? Você teria R$ 1.800,76,10. Enquanto o IDIV aqui você teria R$ 1.761,50. E IDIV é o índice de dividendos, as ações mais pagadoras de dividendos. E VBB11 você teria R$ 2.170, tá? Lembrando que isso aqui é só cotação, então no período aí ele pagou dividendos, né? Então se fosse ficar de você revestir, é óbvio que você bateria todos os índices. Mas em comparação aqui, VBB11 levaria, tá? Quando a gente olha aqui os dividendos em um ano, ele está na sua melhor performance, entregando em 15, tá? Então ele está entregando aí boa rentabilidade em maio, né? E em abril ele entregou 1,12. Então, muito disso aqui eu creio que é por causa da elevação de juros. E, consequentemente, ele paga mais dividend yield. Porque dentro dele, como eu mencionei, dentro dele tem um spread de CDI mais uma taxa. Então, o CDI subiu, ele recebe o CDI e mais uma taxa. Então, isso é positivo para o fundo. E aqui, como eu mencionei para vocês, a gente consegue ver aqui ó, o spread, tá? O indexador, perdão, CDI. E aqui a taxa de aquisição, tá? Então, ele recebe CDI, mas essas taxas aqui. Isso, querendo ou não, faz uma performance sensacional a médio e longo prazo no fundo, querendo ou não. Porque o juros tende a ficar mais elevado por mais tempo, tá? Então, consequentemente, a performance do fundo tende a ficar boa a médio e longo prazo, tá? E aqui dá pra gente acompanhar que são bastante emissões, né? Então, querendo ou não, o fundo tem boas, vamos dizer assim, emissões dentro da carteira de crédito, tá? E aqui outro fundo imobiliário aí é o BTCI11, tá? Então, outro fundo aí, segmento de papéis, tá? Como o KNCR11, ele era do segmento aí de papéis e o indexador dele era CDI, eu resolvi trazer aqui o indexador do IPCA também. Caso o IPCA acelere novamente, né? BTCI, ele deve performar também bem, tá? A cotação dele é de R$ 8,95, o dividend yield em 12 meses 12,48%, ele ainda tem uma assimetria de risco, tá? 0,88, então abaixo de 1, tá? A liquidez diária dele é de torno de 1,7 milhões de reais, a variação positiva é quase 2% em 12 meses, tá? E a gente consegue ver aqui a rentabilidade também descontada a inflação. No primeiro mês tem uma retração de 1,65, em 3 meses 4,82, tá? Então positivo. E em um ano, uma rentabilidade negativa de 3% aproximadamente. Em 2 anos, uma rentabilidade positiva de 3,1%. E em 5 anos, uma rentabilidade positiva de 18% aproximadamente, 18,1%. Tá? Quando a gente olha algumas características do fundo, a gente consegue ver a taxa de administração cobrada de 0,95% ao ano. Tá? O número de cotistas dele passa de 92 mil cotistas. O valor que fosse contado aí a R$10,12, então ele está abaixo de 10, então abre uma simetria de risco. Tá? Lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, né? O último dividendo aí foi em torno de 10 centavos por cota. O número de cotistas passa de 99 mil milhões aí, tá? De cotas emitidas. E o valor patrimonial aí é em torno de 1,01 bilhão de reais. Quando a gente olha a performance dele em 5 anos, a gente consegue ver que é a mesma coisa do KNCR11. Em 2020 ele performou negativamente, tá? Por um longo período aí, até dezembro, aí, mais ou menos aí, dezembro de 2021, e de lá para cá ele vem performando bem, tá? Entregando aí a rentabilidade acima do IFIX e do CDI, subindo aí em 5 anos 61,8%, CDI 56,5% e o IFIX 23,2%, tá? O dividend yield aí, no mês ele tá pagando, no mês de junho ele pagou 0,7 de dividend yield, melhor do que isso foi março, tá? Que ele pagou 1,3, 1,8, tá? De dividend yield. E aqui ele vem performando também, pagando 10 centavos por cota, ele vinha pagando 9, melhorando aí, pagando 10 centavos por cota, tá? Quando a gente olha aqui o indexador do BCTI, a boa parte aqui é IPCA, tá? Deixa eu pegar aqui o outro. Aqui, ó. Boa parte aqui é IPCA, representa 72%, CDI apresentando 25%, então querendo ou não, ele tem participação no CDI, tá? E GPM aí está representando 3%. E ele detém também aqui, ó, boa parte são emissões de CRIs, tá? 80%, mas ele detém aí 16% em cotas aí de outros fundos imobiliários e 4% está em caixa, tá? O duration médio aí é de 4 anos e 7 anos, tá? Tá no intervalo médio aí entre 4 e 7, né? E aqui, ó, o spread aqui das durations dele, a boa parte aqui do IPCA é entre 4 e 7 anos, tá? Então está mesclado aí, representa 51%, e o CDI está em média de 2 a 4 anos,
representando aí, se eu não me engano, 25%, 25%, tá? Então, ele tem aí essa diversificação aí, representando bastante aí o portfólio dele. E a gente consegue ver aqui os índices, o indexador dele, tá? E aqui as taxas de emissão. Ele tem boas taxas aqui, tá? Do IPCA mais 8, IPCA mais 9,3, tá? IPCA mais 3, 6,35, IPCA mais 10, IPCA mais 6,5. Então, dentro dele tem vários aí componentes, né, que beneficia aí o fundo, querendo ou não, tá? E o outro fundo aí, meu destaque aí, eu tô gostando bastante desse fundo aqui, é o Vigi11, tá? Então, outro fundo imobiliário de papéis, tá? Hoje está sendo cotado a R$ 9,50. O dividend yield em 12 meses passa de 3,8%. O preço dividido pelo valor patrimonial abaixo de 1 ainda, então tem uma pequena simetria de risco, tá? A liquidez diária passando 5 milhões aí de reais por dia. A variação positiva aí em 12 meses em 9,32%. E quando a gente olha aqui, ele está performando bem, tá? Em um ano. Mas eu queria passar para vocês isso aqui, ó. Rentabilidade descontada da inflação. No primeiro ano, há 5 anos, ele está com a rentabilidade positiva, tá? Destaque para 2 anos subindo 23,7%, entregando a rentabilidade positiva de 23,7%. Em 5 anos entregando a rentabilidade de 44,78%. E as características, quando a gente olha aqui do fundo, ele cobra uma taxa de administração de 0,2% ao ano sobre o patrimônio líquido do mínimo de R$20 mil mensais. O número de cotistas dele bate 254 mil cotistas. Tá? O valor sugerido ele fosse cotado aí a R$ 9,76, ele está abaixo aí desse valor, né? Ele está com 9,50, se não me engano. Né? E o dividendos aí pago aí foi de 2 centavos por cota. O número de cotistas dele está 146 milhões, tá? E o valor e tamanho do fundo é de 1,43 bilhão. Performance em 5 anos, ele está performando muito bem, tá? Subindo bastante aí, né? E quando a gente olha aqui em 5 anos, em comparação com o CDI e o IFIX, ele está entregando 98,3%, o CDI 56,5% e o IFIX 23,22%. E se fosse o caso de você colocar R$1.000 nele em 5 anos, nele você teria R$ 1.983,30, enquanto o IVVB11 aí é o único que bateria ele, entregando R$ 2.170, tá? IVVB11 é o ETF do S&P 500 que você consegue comprar facilmente aqui no Brasil. E vale lembrar, isso aqui é só cotação, tá? A cotação do IVVB11 se você colocasse R$1.000, e no caso aqui do Vigi, se você colocasse R$1.000 no Vigi, tá? Sem considerar os dividendos pagos nesse período. E quando a gente olha aqui o dividend yield pago no mês, ele pagou aí em junho 1,27% de dividend yield, tá? Melhor do que isso foi mesma coisa aqui em mês de abril e não, melhor do que só os 2 períodos, tá? Então dá para ver que ele vem entregando aí uma boa performance. O dividendo aí, ele vem melhorando constantemente, tá? Ele vem pagando 10 centavos, subiu para 11 e agora tá pagando 12. Vamos ver se ele vai permanecer pagando esses bons dividendos, tá? E a gente olhando aqui, passar para o lado aqui no relatório gerencial, passa diretamente para vocês aqui, no caso, ele o indexador dele, boa parte, CDI, tá? E a taxa aqui em torno aí a taxa média, se fosse o caso de fazer aqui, seria 5%, tá? E a gente consegue ver os vencimentos do fundo. E aqui a gente consegue ver que a taxa média dele, tá? De aquisição ao ano, CDI média de mais ou menos quase 5%, 4,95%. E querendo ou não, dentro dele aí tem vários vencimentos intercalados, tá? Eu diria aqui que seria mais ou menos aqui médio, né? Vencimento seria mais ou menos em 2028, tá? A média, se fosse o caso de a gente analisar aqui. Mas, querendo ou não, tem boas emissões, tá? Então, eu creio que o fundo deve fazer ainda novas emissões para possivelmente captar esses juros a 15%, né? E a única coisa que a gente deve ficar de olho aí é a inadimplência, tá? Então, querendo ou não, pode acontecer, né? Esses fundos aí de crise receber inadimplência, mas querendo ou não é um momento ainda, né? Quer dizer, não é ainda os fundos não reportaram aí que estão tendo aí default, no caso, né? Calote de inadimplência. E aí, a única coisa que deve fazer é ficar de olho a respeito disso, tá? E era isso que eu queria trazer para vocês sobre essa visão, né? Que eu acredito que deve acontecer. Os fundos imobiliários, segmentos de crise, né? De papéis, deve se beneficiar com a elevação de juros permanecendo mais alto, elevado por mais tempo, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima, pessoal.